Bem-vindo a mais uma aula. E se você deseja aprovação na área de segurança do trabalho, você precisa dominar esse assunto. Proteção contra incêndio é um dos assuntos mais cobrados, portanto, atenção máxima a esse vídeo. Trarei os assuntos que são cobrados, com destaques e dicas para você acertar todas as questões referentes à proteção contra incêndio. Que vem a ser o tretaedro do fogo. Para que ocorra o fogo, é necessário que exija 4 coisas. Lembrando que a teoria antes seria do triângulo de fogo, mas as questões atuais têm cobrado o tetraedro do fogo, que diz que para que ocorra o fogo é necessário que exija 4 coisas, ou seja, combustível, que é o material que será oxidado, exemplo, papel, madeira, ou seja, é tudo aquilo que pega fogo. O comburente é o material que será reduzido a oxigênio, ou seja, o ar. Então, o comburente é o ar, oxigênio. O calor, para iniciar o processo de combustão, pode ser um atrito, chama ou reação química, que produza calor inicial para começar o processo. E, por fim, reação em cadeia. Após ser iniciado o processo, parte do calor liberado é usado para ocasionar a ignição e continuidade do processo de combustão. Portanto, o processo de combustão. Então, gravando o tetraedro do fogo: combustível, comburente, que é o ar, calor e reação em cadeia. Grave muito bem, releia, porque muito cobrado e está sendo cobrado cada vez mais o tetraedro do fogo. Lembrando que o triângulo do fogo é menos a reação em cadeia, que tem sido menos usado nas questões, que é o triângulo do fogo é combustível, comburente, que é o ar, e o calor. O tetraedro do fogo inclui também a reação em cadeia. Dos deveres do empregador. O empregador deve providenciar para todos os trabalhadores informações sobre. Então, uma dica aqui importante. Porque quem deve providenciar? O empregador. E ele deve, é uma obrigação, é um dever, não é uma faculdade. E é para todos os trabalhadores, não é para uma parte dos trabalhadores. Portanto, preste muita bem atenção a esse item. E o que ele deve, e essas informações serão sobre o que? Letra A: utilização dos equipamentos de combate ao incêndio. B: procedimentos para evacuação dos locais de trabalho com segurança. C: dispositivos de alarmes existentes. Então, portanto, todas essas informações o empregador ele deve providenciar para todos os trabalhadores. Os locais de trabalho deverão dispor de saída em número suficiente. Grave muito bem isso. A norma não determina uma quantidade de saída. Diz que elas devem ser em números suficientes e dispostas de modo que aqueles que se encontrem nestes locais possam abandoná-los com rapidez e segurança em caso de emergência. Item também muito cobrado. As aberturas, saídas e vias de passagem devem ser claramente assinaladas por meio de placas ou sinais luminosos indicando a direção de saída. Portanto, outra informação importante, pois tanto as aberturas quanto saída e vias de passagem, elas devem ser claramente assinaladas, por meio de que podem ser placas ou também sinais luminosos. As questões costumam dizer somente por placa, então torna o item incorreto. Muita atenção, pode ser placas ou sinais luminosos. Nenhuma saída de emergência deverá ser fechada a chave ou presa durante a jornada de trabalho. Um item que é campeão de questão. Pois nenhuma saída de emergência, não tem exceção, ela deverá ser fechada a chave, ou seja, não pode, ou presa durante a jornada de trabalho. As saídas de emergências podem ser equipadas com dispositivos de travamento que permitam fácil abertura do interior do estabelecimento. Assim sendo,
essas saídas de emergência, elas podem sim ser equipadas com algum dispositivo de travamento, mas eles têm que permitir uma fácil abertura do interior do estabelecimento e não do exterior, como algumas questões trazem. Da largura mínima. A largura mínima das aberturas de saída deverá ser de 1,20 m. Quando cai datas e números são muito cobrados, portanto guarde essa largura mínima de 1,20 m para as aberturas de saída. Onde não for possível o acesso imediato às saídas, deverão existir em caráter permanente e completamente desobstruídos circulações internas ou corredores de acesso contínuos e seguro com largura mínima de 1,20 m. Quando não for possível atingir diretamente as portas de saídas, deverão existir em caráter permanente vias de passagem ou corredores com largura mínima de 1,20 m, sempre rigorosamente desobstruídos. As saídas devem ser dispostas de tal forma que, entre elas e qualquer local de trabalho, não se tenham que percorrer uma distância maior que 15 metros nos riscos grave essa informação, importantíssima. Portanto, não pode percorrer mais que 15 metros nos riscos grandes e 30 metros nos riscos, seja médio ou pequeno. Portanto, risco médio ou pequeno, 30 metros. Risco grande, não se pode percorrer mais do que 15 metros. As distâncias poderão ser modificadas para mais ou menos, a critério da autoridade competente em matéria de segurança do trabalho, se houver instalações de chuveiros sprinklers automáticos e segundo a natureza do risco. Então, pode acontecer, mas a critério da autoridade competente de segurança do trabalho e se houvesse chuveiros automáticos. As saídas e vias de passagem não devem comportar escada nem degraus. As passagens serão bem iluminadas. Esse item é importante. Tanto as saídas e vias de circulação, elas não devem comportar escadas nem degraus. Escada em aspiral de mãos ou externas de madeira não são consideradas parte de uma saída. Portanto, seja escada em aspiral de mão ou externa de madeiras, jamais elas não serão consideradas partes de uma saída. Portas, condições de passagem. As portas de saída devem ser de batentes ou portas corrediças horizontais, a critério da autoridade competente em segurança do trabalho. As portas verticais, as de enrolar giratórias, não devem ser permitidas em comunicações externas, portanto proibidas, seja as portas verticais, as de enrolar e as giratórias. Todas as portas de batente, tanto as de saída como as de comunicação interna, devem. Então, qual o requisito? Letra A, abrir no sentido de saída. B, situar-se de tal modo que, ao se abrirem, não impeçam as vias de passagem. Portanto, elas não podem impedir as vias de passagem. As portas que conduzem às escadas devem ser dispostas de maneira que não diminuírem a largura efetiva dessas escadas. Portanto, não pode diminuir. As portas de saída devem ser dispostas de maneira a serem visíveis, ficando terminantemente proibido qualquer obstáculo, mesmo ocasional, que entrave o acesso ou a sua vista. Portanto, além de visíveis, não pode ter obstáculo. Nenhuma porta de entrada ou de saída ou de emergência de um estabelecimento ou local de trabalho deverá ser fechado à chave, ou seja, não existe exceção, não pode ser fechada à chave, aferrolhada ou presa durante as horas de trabalho. Esse item é bastante cobrado. Durante as horas de trabalho, poderão ser fechadas com dispositivos de segurança que permitam a qualquer pessoa abri-las facilmente e deve ser do interior do estabelecimento ou local de trabalho. Em hipótese alguma, as portas de emergência deverão ser fechadas pelo lado externo, portanto não existe exceção. Não poderão as portas de emergência ser fechadas pelo lado externo,
mesmo fora do horário de trabalho. Portanto, mesmo fora do horário de trabalho, elas não podem ser fechadas. Das escadas, todas as escadas, plataformas e patamares deverão ser feitos com materiais incombustíveis e resistentes ao fogo. Portanto, esses materiais, além de serem incombustíveis, devem ser resistentes ao fogo. Das portas corta-fogo. As caixas de escada deverão ser providas de portas corta-fogo, fechando-se automaticamente e podendo ser abertas facilmente pelos dois lados. Classes de fogo. Assunto muito cobrado. Grave esses itens, pois despenca esse assunto em questões de concurso. Das classes de fogo. Será adotada para efeito de facilidade na aplicação das presentes disposições a seguinte classificação de fogo. Classe A são os materiais de fácil combustão, com propriedade de não queimarem em superfície e profundidade e deixam resíduos, como tecidos, madeiras, fibras, etc. Portanto, para gravar as palavras-chave mais importantes da classe A é que eles queimam em superfície e profundidade e que deixam resíduos. Classe B são considerados inflamáveis os produtos que queimam somente em sua superfície, não deixando resíduos, como óleos, graxas, vernizes, tintas, gasolinas. Portanto, palavra importante aqui para você memorizar na classe B é que eles não deixam resíduos e queimam somente em superfície. Grave muito esse detalhe. Classe C, quando ocorrem equipamentos elétricos energizados. Portanto, equipamentos elétricos desenergizados já não se enquadra. São equipamentos elétricos energizados, como motores, transformadores, quadros de distribuição, fios, etc. Classe D são os elementos pirofóricos, como magnésio, zircônio, titânio. Classe K, classificação do fogo em óleos, gordura em óleo e gordura em cozinhas. É a classe K, uma tecnologia mais moderna, mais recente. Portanto, guarde bem esses itens. Métodos de extensão. Quais são os métodos de extensão? Retirada do material combustível. É a forma mais simples de se extinguir um incêndio. Baseia-se na retirada do material combustível ainda não atingido da área da propagação do fogo, interrompendo a alimentação da combustão. Ou seja, se não tem mais material para ser queimado, então interrompe-se a alimentação da combustão. Resfriamento é um método mais utilizado. Consiste em diminuir a temperatura do material combustível que está sendo queimado, diminuindo consequentemente a liberação de gases e vapores inflamáveis. A água é o agente extintor mais usado, por ter grande capacidade de absorver calor e ser facilmente encontrada na natureza. Portanto, o esfriamento diminui a temperatura e a água é o agente mais usado. Abafamento constitui em diminuir ou impedir o contato do oxigênio, retirada do ar, com o material combustível. Não havendo comburente para reagir com o combustível, não haverá fogo. Portanto, o abafamento vai retirar o oxigênio, ou seja, o ar. Muito cobrado esses itens. A água nunca será empregada. Quais as situações em que na extinção de incêndio a água não pode ser empregada? Letra A, nos fogos da classe B, salvo, então tem exceção, quando pulverizada sob a forma de neblina, não pode ser usada água. Nos fogos da classe C, salvo exceção, quando se tratar de água pulverizada. E a água não pode ser usada nos fogos de classe D, sem exceção, ou seja, não pode de forma alguma. Os chuveiros automáticos, conhecidos como sprinklers, portanto, guarde essa definição, porque é cobrada essa definição. Eles devem ter seus registros sempre abertos e só poderão ser fechados em caso de manutenção ou inspeção com ordem da pessoa responsável. Portanto, para ser fechados,
somente manutenção ou inspeção e deve ter ordem do responsável. Um espaço livre de pelo menos 1 metro quadrado, esse metro deve ser quadrado, deve existir abaixo e ao redor das cabeças dos chuveiros a fim de assegurar uma inundação eficiente, ou seja, um espaço de 1 metro. Extintores portáteis. Todos os estabelecimentos, mesmo os dotados de chuveiros automáticos, deverão ser providos de extintores portáteis. Portanto, mesmo que o estabelecimento tenha tenha extintores automáticos, os sprinklers deverão ser providos extintores portáteis com a finalidade de combater o fogo em seu início. Grave bem que deve ser em seu início. Tais aparelhos devem ser apropriados à classe do fogo a extinguir. O extintor espuma será usado nos fogos de classe A e B, portanto, espuma A e B. O extintor tipo dióxido de carbono, que é o CO2, ele será usado preferencialmente, não é obrigatoriamente, é preferencialmente nos fogos B e C, portanto, CO2 preferencialmente B e C, embora que possa ser usado também nos fogos de classe A em seu início, portanto, pode ser usado nos fogos classe A em seu início. O extintor tipo químico seco, PQS, pó químico seco, PQS, usa-se nos fogos de classe B e C. As unidades de tipo maior de 60 a 150 kg, elas deverão ser montadas sobre rodas, portanto, PQS, classes de fogo B e C. Nos incêndios de classe D, será usado o extintor tipo químico seco, porém o pó químico será especial, portanto, classe D é o PQS especial para cada material. O extintor tipo água pressurizada, água-gás, deve ser usado nos fogos da classe A, com capacidade variável entre 10 a 18 litros. Agora, do método de abafamento por areia, balde de areia, poderá ser usado como variante nos fogos da classe B e D. Portanto, balde de areia, variante B e D. Método de abafamento por meio de limalha de ferro fundido. Este método poderá ser usado como variante nos fogos de classe D, assim sendo limalha de fogo variante classe D. Inspeções dos extintores. Cada extintor deverá ser inspecionado visualmente a cada mês, examinando-se o seu aspecto externo, os lacres, os manômetros quando o extintor for do tipo pressurizado, verificando se o bico e a válvula de alívio não estão entupidos. Cada extintor deverá ter uma etiqueta de identificação presa ao seu bucho, ou seja, é obrigatório, com a data em que foi carregado, data da recarga e número de identificação. Essa etiqueta deverá ser protegida convenientemente, a fim de evitar que esses dados sejam danificados. Os cilindros dos extintores de pressão injetada, eles deverão ser pesados semestralmente. Guarde essa informação. Os cilindros dos extintores de pressão injetada, eles deverão ser pesados semestralmente. Guarde esse período semestral. Se a perda do peso for além de 10% do peso original, então qual é a condição? A perda do peso ser maior do que 10% do peso original, deverá ser providenciada a recarga. Então, se acontecer que essa perca seja maior do que 10%, deverá ser recarregado. E eles deverão ser pesados semestralmente. O extintor tipo espuma deverá ser carregado anualmente. Outra informação importante: extintor tipo espuma recarregado anualmente. Da localização e sinalização dos extintores. Os extintores deverão ser colocados em locais, letra A, de fácil visualização, letra B, de fácil acesso, e letra C, onde haja menos probabilidade de o fogo bloquear o acesso. Importantíssimo isso. Dos locais dos extintores. Os locais destinados aos extintores devem ser assinalados com um círculo vermelho ou por uma seta larga vermelha com bordas amarelas. Isso é muito cobrado também. Portanto, esse local do extintor, ou um círculo vermelho
ou uma seta larga vermelha com bordas amarelas. Deverá ser pintada de vermelho uma larga área do piso abaixo do extintor, a qual não poderá ser obstruída por forma alguma. Essa área deverá ser de no mínimo 1 metro quadrado, portanto essa área de sinalização abaixo do extintor, 1 metro quadrado. Da altura dos extintores. Os extintores não deverão ter a sua parte superior a mais de 1,60 do piso. Item muito cobrado em questões de concurso. Grave esse item. O extintor não poderá ficar a mais de 1,60 do piso. Os extintores não deverão ser localizados nas paredes das escadas. Também é proibido. Do sistema de alarme. Dos estabelecimentos de risco elevado ou médio. Então, seja risco elevado ou médio, deverá haver um sistema de alarme capaz de dar sinais perceptíveis em todos os locais da construção. Então, portanto, em todos os locais da construção. As companhias ou sirenes de alarme deverão emitir um som distinto. Sítio também é cobrado, então o som deve ser distinto em tonalidade e altura de todos os outros dispositivos acústicos do estabelecimento. De nada adianta uma campainha, uma sirene de alarme com um som igual ao que o ambiente já produz. Não vai dar para distinguir se aquilo é uma sirene de alarme. Das formas de transmissão do calor. Releia esse assunto porque é bastante cobrado. Grave essas definições. Quais são as formas de transmissão do calor? Condução. O calor é transmitido molécula ou para molécula, até que todo o objeto fique aquecido. Portanto, no processo de condução, grave molécula para molécula. Na condução, aqui nesse exemplo dessa imagem, você esquenta um ferro, ele vai aquecendo e ele vai chegar à mão da pessoa, ou seja, transmissão molécula a molécula. O objeto aquecido, ele vai transmitindo calor. Na convecção, é a forma de transferência de calor comum para os gases e líquidos. Corrente atmosférica predominantemente vertical, que tem origem no movimento do ar pelo aquecimento do solo, decorrente do calor solar. Então, na convecção, muito cobrado, esse item também em provas e concursos. Aqui é principalmente vertical, aqui o fogo aquece e essa corrente de calor se movimenta, no caso aqui até atingir a mão dessa pessoa. Pode ser aqui, por exemplo, também um prédio que essa corrente de calor passa para o próximo andar. Já a irradiação é uma forma de transferência de calor que ocorre por meio de ondas eletromagnéticas. Como essas ondas podem propagar-se no vácuo, não é necessário que haja contato entre os corpos para haver transferência de calor. Basta você gravar que na irradiação não é necessário contato, ou seja, é aquela situação, por exemplo, que um prédio está ocorrendo um incêndio e ele aquece muito até incendiar um prédio vizinho, ou seja, não tem contato, mas aquelas ondas de calor eram tão altas que incendiou o prédio vizinho. Portanto, grave que na irradiação não é necessário que haja contato. Gravando essas diferenças, você acertará todas essas questões a partir de agora. Eram estas as dicas do vídeo. Até a próxima aula.